Olá, meus amigos, mais uma vez reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos falar hoje alguma coisa, ainda continuando no capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Vamos falar alguma coisa a respeito de Moisés. Lembrando que aqui nós estamos abordando a partir de agora o que se ficou denominado de primeira revelação. A primeira revelação, ou seja, das leis, de normas, de diretrizes, da espiritualidade superior de Deus para os homens. No caso, Moisés, que subindo ao Monte Sinai, recebeu das mãos do próprio Criador, segundo consta lá no segundo livro da Torá, ou do Antigo Testamento, Êxodo, e lá no capítulo 20, que nós encontramos o que nós vamos abordar agora, recebeu os 10 mandamentos. Nós vamos verificar que Moisés, lembrando um pouquinho da história dele, ele foi o líder que fez a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Lembrando que os hebreus permaneceram cativos no Egito durante aproximadamente 430 anos. Nós encontramos essa história com riqueza de detalhes lá no primeiro livro, em Gênesis, e também no segundo livro, Êxodo, e mais precisamente no capítulo 20. Quem tiver a curiosidade de fazer uma leitura, vai perceber que no capítulo 20 é onde foi apresentado a Moisés os 10 mandamentos. E eles são dessa maneira. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto no céu e embaixo da terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Aqui nós vemos nesta primeira lei apresentada por Deus para Moisés, deixa bem claro a questão de adoração e de reconhecimento de um único Deus. Nós sabemos da história do povo hebreu, começando lá por Abraão, que já era um monoteísta, acreditava em um único Deus. Mas aqui, nesta lei, a primeira lei, ela estabelece essa diretriz como primeiro requisito de reconhecer apenas um Deus. E por que isso? Porque o povo egípcio era um povo pagão. Eles adoravam inúmeros deuses, diversos deuses, para cada situação de colheita, de plantação, do sol, da lua, e assim por diante. Era um Deus que eles adoravam. Então, eles eram politeístas. E o povo hebreu ficou durante 430 anos cativo, vivendo no meio dos egípcios. Então, muita influência do politeísmo, essas gerações que ali nasceram, cresceram e morreram, tiveram influência, foram influenciados por aqueles costumes, aquela cultura. Então aqui existe um resgate da essência do povo hebreu, o monoteísmo. Segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O que significa isso? De não ficar falando a todo momento que Deus isso, Deus aquilo, ai meu Deus, não sei o quê. Então nós não podemos ficar a todo momento evocando o nome de Deus para coisas bobas, para coisas do dia a dia.
precisamos ter esse discernimento. Falar, pensar e orar para o Criador é algo que deve ser feito com discernimento, com uma certa concentração, que nós precisamos ter isso em mente para não banalizarmos o nome de Deus com qualquer coisa, tirar do nosso hábito, do nosso costume, essa história de a todo momento falar de Deus e Deus isso e Deus aquilo. Nós temos sim que reconhecer a grandeza do Pai, louvando, orando, pedindo e agradecendo por tudo que nós recebemos. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Portanto, o quarto mandamento não é apenas honrar o vosso pai e a vossa mãe, ou seja, ter o respeito, ter o amor que eles merecem, o reconhecimento. Então por isso que fala honrai o vosso pai e a vossa mãe. Mas naquele tempo, como ainda o povo hebreu estava acabando de sair do cativo egípcio, ainda era necessário que tomassem conhecimento da essência da religiosidade hebraica, judaica. Então tinha que ter aqui uma recompensa. E nesse quarto mandamento fica bem claro isso: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Era uma recompensa, um estímulo para que o pai e a mãe fossem honrados. É lógico que aqui eles entenderam a respeito da terra prometida, um local onde eles iriam se estabelecer como povo, o povo de Israel, o povo hebreu. Na verdade, nós compreendemos que é muito mais profundo do que isso. Longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará é a questão do aprendizado da nossa essência moral, da nossa religiosidade, da nossa condição de filhos de Deus, porque sabemos que nós somos espíritos imortais. E a terra aqui é uma terra material, e o que nos promete, nós aprendemos posteriormente, é a respeito da vida eterna. Agora são mandamentos negativos que não devem ser feitos. 5º mandamento: não matareis. 6º, não cometereis adultério. 7º, não furtareis. 8º, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não mentir. 9º, não desejareis a mulher do vosso próximo. 10º, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Então nós observamos aqui que esses 10 mandamentos, ele tem um caráter divino, né? Então, diante desse caráter, dessa atribuição divina desses 10 mandamentos, ele não se modifica com o passar do tempo. Não se modifica, é uma lei divina, é estabelecida para vigorar por toda a eternidade. Então, estudando Moisés, nós verificamos que além dos 10 mandamentos, que realmente foram recebidos da espiritualidade superior, para disciplinar a religiosidade, disciplinar até o comportamento social daquele povo, Moisés também estabeleceu mais de 613 leis mosaicas. Metade dessas leis eram leis que o hebreu deveria cumprir. A outra metade eram leis que os hebreus não poderiam fazer.
Então eram leis de serem feitas e leis para não ser feitas, comportamento para que não fossem feitos. Então, nessas 613 leis que Moisés também apresentou ao povo hebreu, ele também atribuiu o caráter divino. Se nós formos lá no capítulo 21 do livro Êxodo, nós vamos encontrar todas essas leis. E ali está como se fosse Deus falando, se fosse Deus estabelecendo aquelas leis. Então, nós encontramos algumas que, se nós considerarmos que realmente foi Deus que estabeleceu, aí nós já entramos em conflito. Como que pode um Deus estabelecer que nós não podemos matar o nosso próximo, temos que honrar o pai e a mãe, não podemos nem roubar, nem cobiçar o que o próximo possui, e ele poderia estabelecer que alguém fosse morto? Por exemplo aqui, quem agredir seu pai ou sua mãe será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Ou seja, é uma incoerência. Então nós percebemos que as 10 primeiras leis, elas são divinas, têm um caráter divino. As outras 613 leis estabelecidas por Moisés, que lhe foi atribuído o caráter divino, na verdade, tinha o objetivo de disciplinar aquele povo violento, aquele povo truculento, de estabelecer condições mínimas de organizar a sociedade de Israel. Então, não era possível que Moisés, se ele não atribuísse o caráter divino a essas leis disciplinadoras da sociedade, essas leis não seriam cumpridas por aquelas pessoas. Então ele precisava agir daquela forma. Ele agiu daquela maneira, estabelecendo essas 613 leis de comportamento, do que devia ser feito, do que não deveria ser feito, para disciplinar aquela sociedade. Era o início da organização social e política daquele povo. Não poderia ser diferente. Naquele tempo, diante da maneira de se comportar daquela gente, não podia ser de outra forma, tinha que ser com essa maneira rígida, com essa maneira enérgica de se estabelecer a lei para que fosse cumprida. E nós também não podemos esquecer que, diante de todo esse ensinamento trazido por Moisés, ficou estabelecido também que os homens, os hebreus, deveriam temer a Deus. Olha que interessante, isso é uma grande diferença que nós estamos abordando agora em relação a 2000 anos depois, aproximadamente, quando veio Jesus. Então, nesse período com Moisés, era ensinado que os homens deveriam temer a Deus. Mas por que isso? Porque nós éramos, naquele tempo, extremamente violentos e brutos. Nós só iríamos obedecer leis estabelecidas se existisse ali um castigo divino, se caso essas leis não fossem cumpridas. Então, se estabeleceu esses castigos, castigos da morte, castigos de violência. Foi aí que foi introduzido aquela lei de olho por olho e dente por dente. Nós vemos em outras leis aqui, apresentadas por Moisés, que estabelecem justamente isso. Olha que interessante esta daqui. Quem tiver relação sexual com um animal deve ser morto. Quem oferecer sacrifícios a deuses falsos, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltrate nem explore os estrangeiros.
Não esqueça que você foi estrangeiro no Egito. Olha que interessante. Então, nós vemos, através de uma análise sutil e mais profunda, que esse era o objetivo da lei: disciplinar aquele povo para que eles buscassem a sua essência de nação, a sua essência de povo israelita, distanciando dos costumes e do povo egípcio. Não maltrate nenhuma viúva, nem os órfãos. Se você os maltratar e eles clamarem a mim, atenderei ao seu clamor, ficarei muito irado e matarei você e todos os que fizerem isso. Então as suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Observamos aqui que muitas situações apresentadas nessas leis criadas por Moisés era justamente para evitar que comportamentos brutais que existia entre eles, naquela sociedade, continuassem a ser corriqueiros, a ser normal. Se alguém for morto, tinha que matar a outra pessoa por vingança. Então, Moisés disciplinou todas essas questões. É lógico que para os nossos olhos hoje, para o nosso entendimento hoje, diante da evolução que nós já adquirimos, nos chama a atenção em relação à brutalidade dessas leis, a brutalidade das consequências, mas não poderia ser de outra maneira. Vamos compreender na próxima análise que nós vamos fazer para o próximo vídeo a diferença já de amadurecimento da sociedade ao tempo de Jesus e a característica dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus em evolução evidente da maneira como se enxergava Deus ao tempo de Moisés, das leis de Moisés, e como nosso Mestre Jesus veio nos ensinar como deveríamos entender e compreender o nosso Pai, o nosso Criador. Meus amigos, ficamos por aqui então, com essa breve análise a respeito de Moisés. Convido os irmãos que tiverem interesse para fazerem a leitura lá do segundo livro da Torá, do Antigo Testamento, Êxodo. Ali existe toda essa história do povo hebreu, essa passagem de Moisés, da libertação do povo hebreu, até esse momento que nós falamos agora do recebimento dos 10 mandamentos no Monte Sinai e das demais leis estabelecidas por Moisés, que ele atribuiu caráter divino, mas que não tinha outro objetivo senão disciplinar aquele povo rebelde e embrutecido. Meus amigos, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja com todos vós. Vamos à oração de encerramento. Mestre Jesus, mais uma vez pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos fortaleça para o enfrentamento das dificuldades da nossa existência. Abençoe os nossos familiares e amigos que também necessitam de amparo, que possam receber o equilíbrio emocional e espiritual para que também consigam buscar a concretização das suas missões aqui nesta terra. Obrigado, mestre amigo, pela oportunidade que recebemos do estudo e do aprendizado. Assim seja. Meus irmãos, fiquem na paz de nosso Mestre Senhor.